Olá pessoal, meu nome é Linda e este é o Cozinhando por Diversão. Vim compartilhar com vocês uma receita maravilhosa de panetone chocotone, com uma textura e sabor incríveis. Uma receita super tradicional, deliciosa e super especial, que não pode faltar no seu Natal e Ano Novo. Lembrando pessoal, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, mas antes de começar, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Para fazer os nossos maravilhosos chocotones e panetones, nós precisaremos de fazer a esponja. E para fazer a esponja, nós primeiro vamos colocar aqui em uma tigela 2 pacotinhos de fermento biológico seco instantâneo. E cada pacotinho é de 10 gramas. Ou então você pode utilizar aí aquele fermento fresco, 60 gramas de fermento fresco. Vou colocar aqui esse fermento em uma tigela e vou colocar aqui agora 400 gramas de farinha de trigo, sem fermento, viu gente? Ou 2 xícaras de chá, lembrando que minha xícara é de 200 ml de farinha de trigo. A gente coloca aqui e dá uma misturadinha. E agora que eu já misturei bem, eu vou colocar aqui agora 230 ml de água. E a água é em temperatura ambiente, viu gente? E agora eu vou mexer bem aqui com as mãos. E nós vamos começar aqui a sovar essa massa. E a gente vai sovar aqui por mais ou menos uns 10 minutinhos para ativar esse glúten. Eu passei aqui para uma bancada para facilitar aqui na hora de sovar. Agora é só a gente bolear essa massa fazendo assim. E vamos colocar aqui em uma tigela. E eu joguei um pouquinho de farinha de trigo nessa tigela, viu gente? Que é só para não correr o risco da nossa esponja grudar na tigela. Agora é só a gente cobrir com um pano e vamos deixar descansando por mais ou menos aí uns 40, 50 minutinhos, ou até dobrar de volume. Olha só gente, já passou aqui uns 40 minutinhos e nossa esponja já dobrou de volume, ficou bem bonita. E agora nós vamos fazer a massa do panetone e do chocotone. E para fazer o nosso maravilhoso panetone chocotone, nós precisaremos de 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou separar aqui 100 gramas dessa farinha e vou deixar reservada. Para depois, se a gente precisar, a gente vai acrescentando conforme vai sovando a massa. 12 gemas de ovos médios, o que dá aí mais ou menos 200 gramas. Uma xícara de chá bem cheia, lembrando que sempre minha xícara de 200 ml de açúcar. Eu estou utilizando aqui o açúcar cristal, mas você utiliza o açúcar de sua preferência. 200 gramas de manteiga ou margarina. E ela tem que estar em temperatura ambiente em ponto de pomada, viu gente? 1 colher de sopa de sal ou 15 gramas. E 4 colheres de sopa de essência de panetone. Se você não tiver essência de panetone, pode utilizar também aquela essência de laranja. E aproximadamente 100 ml de água, ou meia xícara de chá. E para misturar os ingredientes, eu peguei uma bacia bem grande. Eu vou colocar aqui agora a farinha de trigo, lembrando que são 500 gramas, o açúcar e o sal. Agora eu vou dar uma misturadinha com as mãos mesmo. E agora eu vou colocar aqui as 4 colheres de sopa de essência de panetone. Se você não tiver essência de panetone, pode utilizar aí a essência de laranja. E pode ficar tranquilo que não vai ficar com gosto muito forte, viu gente? Vou colocar aqui as 12 gemas e também vou colocar aqui a manteiga ou margarina. Lembrando que tem que estar em temperatura ambiente em ponto de pomada. Agora a gente dá uma boa misturada com as mãos e vou colocar aqui metade da água, viu gente? Vou colocar aqui aproximadamente 50 ml. A gente vai colocando aqui aos poucos até chegar no ponto. E agora eu já vou colocar aqui a nossa esponja, que já dobrou de volume. E aí é só a gente sovar essa massa. E aí a gente vai sovando e acrescentando água, se for o caso. Porque essa massa de panetone, de chocotone, é uma massa mais mole, viu gente? Ela gruda nas mãos mesmo. Agora eu vou sovar bem
essa massa por mais ou menos aí uns 30 minutinhos ou até chegar no ponto. Olha só, gente, para saber se a massa já chegou no ponto, é só você pegar um pouquinho da massa, dar uma boleada e abrindo assim com cuidado. E aí, se a gente for abrindo assim e ela não rasgar, quer dizer que chegou no ponto, que é aquele ponto de véu. Agora que a nossa massa já chegou no ponto, eu vou dividir ela em duas partes, porque eu vou fazer metade panetone e metade chocotone. Mas se você quiser, você pode fazer aí tudo chocotone ou tudo panetone, ou como eu tô fazendo, metade, vai da sua preferência. Dividi a massa e agora eu vou rechear. Olha só, gente, agora eu vou pegar aqui essa massa, vou abrir ela um pouco e vou colocar aqui dentro para fazer o chocotone, 150 gramas de chocolate, de gotas de chocolate, viu, gente? Meio amargo ou ao leite. Agora eu vou misturar aqui esse chocolate na massa. E não pode ficar misturando, mexendo demais, porque senão, como ele é nobre, ele vai derretendo, viu, gente? Então é só dar uma boa misturada, dividir a massa e colocar nas formas. Eu vou utilizar aqui uma balança para pesar, para ficar mais certinho. Mas se você não quiser utilizar, não precisa. E eu vou fazer aqui cada panetone e chocotone com peso aqui de mais ou menos 550 gramas, viu, gente? E a gente só vai fazer assim com a massa, folheando ela, e eu vou colocando naquelas formas próprias para panetone, para chocotone. Aquelas formas de papel que não precisam estar. Eu estou utilizando aquelas de 500 gramas. Se você quiser, você também pode fazer na forma de bolo, mas aí vai precisar de untar com manteiga e farinha. E olha só, gente, eu vou também fazer panetone. Com metade da massa eu vou fazer chocotone e com a outra metade eu vou fazer panetone. Então vou utilizar aqui 150 gramas de frutas cristalizadas e 150 gramas de uvas passa. E olha só, eu já separei aqui as frutinhas cristalizadas e as uvas passas que eu vou utilizar, e eu coloquei aqui de molho na água com uma colher de sopa de essência de panetone ou então no suco de laranja, e a gente vai deixar de molho por mais ou menos aí 1 hora para ficar bem hidratado. E aí depois, para misturar na massa do panetone, é só você desprezar essa água ou suco. Não precisa enxugar essas frutinhas cristalizadas. E aí é só você fazer do mesmo modo que a gente fez o chocotone. Só abrir um pouco a massa, colocar as frutinhas dentro, misturar bem. E não precisa preocupar, porque a massa fica um pouco mais pegajosa mesmo, porque é mais molhadinho, né, gente? E aí depois é só você colocar nas formas. Olha só, gente, depois que eu coloquei essas massas na forma, eu deixei elas descansando por mais ou menos aí umas 5 horas. Ou então é só até ela chegar quase até no topo da forma, mas é normal essa massa demorar para crescer, porque é uma massa doce. E aí, para você poder agilizar um pouco o processo, você pode deixar essa massa no forno, desligado ou em um armário, em um lugar mais quentinho, viu, gente? E tampado com um pano. E aí é só a gente fazer um corte bem de leve aqui por cima do panetone, dos panetones e dos chocotones, como uma cruz, e colocar uma colherzinha de café, de manteiga ou margarina aqui no topo, viu, gente? E é bem pouquinho mesmo, que é para ficar com uma cor mais bonita, mais douradinha aqui por cima. Eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 30 minutinhos. Quando tiver douradinho por cima, tá pronto. Que maravilha de panetones e chocotones caseiros! Gente, eles são deliciosos e olha só, essa receitinha me rendeu aqui 2 chocotones e 2 panetones, cada um de 500 gramas. E eles têm um sabor e textura incríveis, super especiais e tradicionais. Não podem faltar no seu Natal e Ano Novo.
Faz essa maravilha aí na sua casa que todo mundo vai amar. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você ama. Me segue no meu Instagram, que é Cozinhando Post versão S2, e no Facebook. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, porque ajuda bastante o canal. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta, e shorts domingo, terça, quinta e sábado. E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Desejo a todos um Feliz Natal e abençoado Ano Novo. Fica com Deus e fica de olho!